fácil. A gente se escabela, a gente se vê em situações absurdas e de que é muito comum, e aí a gente percebe, né, e vocês vão lembrar comigo. Alguém de vocês já passou por uma situação parecida como essa? Todo mundo, né? Não tem como não ser arteiro. Mas a única coisa que sustenta o nosso cuidado e a lembrança dessa confiança, a lembrança desse compromisso, e de que por trás dessa tinta toda existe um espírito imortal confiado por Deus a nós, é o amor. É o amor. E o amor é cultivado. O amor se renova a cada momento, a cada olhar. Por isso que eu insisto tanto, a gente precisa ter tempo para olhar os nossos filhos. Porque se a gente não tem tempo, a gente perde. Antes de vir para cá, eu estava com o meu esposo, eu levei as crianças lá na evangelização, e aí eu queria dar mais uma olhada na palestra, e a minha filha queria fazer umas coisas lá no computador, e o Miguel, o menorzinho, queria brincar. Vamos brincar. E o meu marido tinha que trocar as lâmpadas, que estão queimadas há horas. A gente foi pelo... Então, qual é o tempo? É sábado de tarde. Vamos brincar. Pai, vamos brincar. Pai, e ele queria brincar com o pai, não era comigo. Né? Pai, vamos brincar. Tá, filho, vamos aqui. O pai precisa fazer assim. Pai, vamos brincar. E eu olhei para ele e disse assim, Leandro, vai brincar com ele, porque ele não vai querer brincar contigo por toda a vida. E ele... No mesmo minuto, ele desceu e foi lá brincar, porque a gente precisa ser lembrado disso. Não é por mal. Não é por mal que a gente se esquece, no mais das vezes. Mas é porque a gente se vê dragado pelo tempo, pelas necessidades, pelas coisas a serem feitas. E a gente acaba, muitas vezes, dando mais valor para a forma, para a organização, para os deveres, para aquilo que tem que fazer objetivamente e não olha esses momentos. E sim, precisa de tempo. Quer ver como precisa de tempo? Eu quero falar uma coisa que eu falo isso aonde eu posso. Né? Existia uma máxima, um tempo atrás, até divulgado por psicólogos mesmo, colegas meus, que naquela época acreditavam que isso realmente era assim. Que não importa a quantidade de tempo que você fica com seu filho, importa a qualidade do tempo da relação. Vocês já ouviram isso? É mentira. Quer ver? Experimenta dizer para o chefe de vocês, ô, patrão, eu vou trabalhar todo dia com 1 hora com bastante qualidade. Ele vai engolir? Não, né? Por que nossos filhos engoliriam? Experimenta dizer para a tua mulher que tu vai ver ela 1 vez por semana com bastante qualidade, que o resto do tempo tu não precisa estar com ela. Ela vai engolir? Ela vai achar que tu tem outra. No mínimo. Não funciona. Criança precisa de tempo, precisa de tranquilidade, precisa de rotina. Isso provê segurança, isso provê o amor. Um bebê, quando ele nasce, ele vê o amor no alimento, ele sente o amor pelo alimento, ele sente o amor pelo aconchego, ele sente o amor pelo cheiro, ele sente dessa forma. É assim que é traduzido, é nas sensações. É naquela comunicação de inconsciente para inconsciente, de espírito para espírito. Não se sabe que até por volta de 7 anos, nós humanos estamos assim ainda, com um pé cá e outro lá? Então, sim, as crianças elas têm uma sensibilidade maior. E elas precisam ser ouvidas, e para isso a gente precisa de tempo. Luciane, eu não sei onde é que eu vou achar. Eu não faço a menor ideia. A gente se multiplica. Não é assim quando se tem um 2º ou 3º filho? E isso aconteceu comigo, eu vejo muita gente falar, eu não sei por que eu inventei de ter outro filho, eu tenho medo de não gostar dele. Porque eu gosto tanto do primeiro que eu não sei se eu vou conseguir gostar do 2º. Eu já ouvi várias vezes isso. Eu mesma já pensei, mas será que eu vou gostar do 2º? Mas eu gosto tanto da primeira, ela é tão maravilhosa, como é que eu vou gostar do 2º?
pois alguma coisa incrível acontece, que aquilo se multiplica em milhões de vezes. E se tiver 4, 5, 6 ou 7, o amor sempre dobra. Existe uma história de um sábio que ele falava muito assim, tinha uma casa, né, a casa dele, com as coisas dele, e aí as pessoas costumavam ir até lá para beber uma água, ficava num caminho assim, né, de passagem, iam beber água, iam comer alguma coisa, iam se refazer, e aos poucos as pessoas foram cada vez, sabiam que lá era um paradouro e que essa pessoa acolhia todo mundo. Vou parar lá na casa do fulano, e cada vez mais aparecia. E aí a discípula desse mestre perguntou para ele: mestre, o senhor vai ficar pobre. A gente não tem mais dinheiro, a gente não tem mais recursos para poder dar comida e pousada para esse monte de gente. Pois quanto mais gente aparecia, mais aparecia recursos. Não existe mesmo a história do Bezerra de Menezes a respeito do professor das aulas de matemática, em que ele tinha desistido de tudo para fazer a residência, né? Que, se eu não me engano, e aí ele estava lá sem recurso e sem... Como é que eu vou me sustentar aqui? E ele resolveu dar aulas de matemática e cobrar por essas aulas. E aí chegou uma pessoa e deu exatamente o montante que ele precisava, pagou assim adiantado. Nunca mais ele apareceu para receber as aulas, mas aquilo apareceu. É só em história de espírito evoluído que acontece, minha filha, porque na minha não acontece. Tanto mais o nosso trabalho, tanto maior o nosso desafio. E eu não estou nem falando de dinheiro, eu estou falando de tempo. Então, mas afinal de contas, o que é essa parentalidade que tu veio nos trazer, né? É um conjunto de atividades propositadas no sentido de assegurar a sobrevivência e o desenvolvimento da criança num ambiente seguro, de modo a socializar a criança e atingir o objetivo de torná-la progressivamente mais autônoma. Estilos parentais. O que são esses estilos? Então, enfim, agora me ensina alguma coisa prática, né? Como é que se faz? Eu não estou aqui para ensinar ou deixar de ensinar, mas para poder refletir algumas coisas com vocês. Algumas coisas que eu considero, nesse meu tempo como mãe e como psicóloga, importantes. Então, o estilo parental é o conjunto de atitudes dos pais para com a criança, o qual define o clima emocional em que se expressam as várias práticas parentais. É a forma pela qual os pais transmitem suas crenças e valores aos filhos. Isso é educar, né? Mas de que forma? Como, então? Qual é o melhor jeito? Eu cobro mais, eu cobro menos, eu deixo as coisas acontecerem, eu não deixo as coisas acontecerem? Como é que isso acontece? Foram definidos pelo Baumrind, em 1998, 4 estilos parentais: autoritário, autoritativo, permissivo, indulgente e negligente. O autoritário é aquele que tem controle alto e aceitação baixa. Como? Estuda, eu não me interessa, guri. Tu vai estudar e acabou, porque tu tem que ir bem na prova. E pronto. Aí o guri estuda uma tarde inteira, vai lá e tira 9,8 na prova. Olha aqui, pai, tirei 9,8. Por que não tirou 10? Esse é o estilo autoritário. Autoritativo eu vou deixar um pouco mais alto. Permissivo, indulgente. Controle baixo e aceitação alta. Pode fazer, não tem problema. Ou aqueles assim, Jorginho, para de puxar o rabo do gato, Jorginho. Jorginho, não faz assim, não cola chiclete no cabelo da tua irmã, Jorginho. Jorginho, não é legal tu se drogar, Jorginho. Jorginho, não tem problema, tá na prisão, todo mundo vai um dia. Ai, que trágica que tu tá sendo. Claro que eu estou sendo caricata aqui, mas é para a gente poder pensar um pouco onde é que normalmente, e já se sabe, né, esse tipo de estilo acaba nos levando.
Negligente, controle baixo e aceitação baixa. É aquele assim que só chega em casa para brigar. Não interessa o que tu vai fazer, mas eu quero que saia o melhor. Então é aquele que deixa a semente lá, põe no meio da terra e vai embora. Ele não dá água, ele não põe no sol, ele não faz nada com aquela planta, mas ele quer que seja melhor. E ai de que não seja, que entra na surra. E o autoritativo, que é o que eu venho falar um pouco para vocês, que é um misto disso. Autoritário e autoritativo, né, é parecido, mas não é a mesma coisa. É aquele que tem um controle alto e aceitação alta. É aquela pessoa que vai, que cobra, que impõe, que refere, que orienta, que expõe o que é certo e o que é errado, mas que aceita o melhor que a criança pode dar. E está alerta com relação a isso. Tu estudou para a prova, eu vi tu passando a tarde inteira estudando, e tu tirou 6 na prova. Foi o teu melhor. Que bom que tu fez isso. Que bom que tu tirou esses 6 na prova, porque eu sei que esse 6 foi o melhor que tu fizeste para ti, porque eu vi o teu esforço. Mas ele estava lá, estava presente, estava orientando, estava exigindo e mostrando que aquilo era realmente importante. E esse é o estilo que mais comprovadamente já se tem notícia de ter um desenvolvimento emocional mais satisfatório. Né? Porque tem dentro de si o que precisa fazer, tem dentro de si aquilo, as ferramentas para isso, claro o que é bom, é ruim, e tenta o seu melhor. Sucesso ou não, aí é discutível. O que é sucesso? Se sucesso é tirar primeiro lugar, talvez não. Mas se sucesso é envidar todos os esforços dentro daquilo que se acredita correto, então sim, isso é sucesso. E por que isso é importante? Porque os filhos elegem valores similares aos dos pais, porém não idênticos, o que confirma a importância da família como principal agente no processo de transmissão de valores. Esse é o Garcia e Wagner, que são 2 psicólogos aqui da PUC. Então, aquele espírito, aquela planta, independente de ser uma rosa ou de ser uma espinheira, vai estar cercada por esse jardineiro, por esse ambiente, e que vai prender a hastezinha para cá, se ela quiser nascer para lá, que vai colocar ela mais no sol, se vê que colocou muita água, que vai poder transmitir para essa criança as noções morais da vida. E sim, os pais são, e as pessoas de referência, de uma maneira geral, as pessoas que cuidam, né? Quando eu falo pai e mãe aqui, as pessoas que cuidam se comprometem e se identificam com esse compromisso de cuidar da criança. São as pessoas de referência. Estudos sobre análise do comportamento de altruísmo em crianças indicaram que elas sofrem uma influência grande dos modelos. Sendo assim, a exposição a modelos generosos facilita a generosidade dos sujeitos. Koenig, 2008. Mas e por falar em modelos? Uma imagem diz mais do que 1000 palavras. Eles notam, né? Olha a cara do menininho. E, gente, a gente ouve isso. Hoje mesmo eu ouvi da minha filha. E a gente precisa ser humilde para... Hoje eu ouvi da minha filha, eu fui ao banheiro. Aí a gente foi tomar banho, fui dar banho nela, e ela... Mãe, tu botou papel no vaso. Tu disse para mim que não era para botar papel no vaso. E eu disse, tu tem toda a razão, minha filha. Desculpa, a mãe esqueceu. Esses são os espíritos, esses são os nossos filhos. E esse é o modelo que eu quero ser, que a gente precisa ser. Não é que tu tenha que fazer tudo certo, não é que tu tenha que comer a salada para que o filho coma a salada, mas tem que ter uma coerência de dizer, minha filha, eu não gosto de salada, é uma coisa
difícil para eu... Estou inventando aqui um exemplo, né? É uma coisa difícil, eu não gosto, eu não tenho paladar, mas eu sofro por causa disso, porque eu não aprendi tal coisa. Eu só fui aprender isso há pouco tempo atrás. Eu não quero que você passe por isso. Por isso eu estou te dizendo que isso é bom. Independente de ter alguns momentos em que tu vai me ver não fazendo isso. Às vezes a gente precisa dessas explicações. Às vezes a gente precisa dizer, a gente precisa se desvendar. Nós, pais, não precisamos ser um super modelo incrível e maravilhoso para que os filhos possam se beneficiar de bons valores. Mas a gente precisa ter coerência. No caso aqui, quem sabe não faz uma salada com hambúrguer em vez de fazer ou uma coisa ou outra coisa. E está aberto e está permeável por essas críticas, por esses apontamentos. Porque lá no estilo autoritário, que a gente viu antes, o que um pai diria? Cala a boca, eu sou teu pai, tu não me retruca. Isso não funciona. Porque é incoerente. E a gente como adulto, não vê isso. Não sabe disso. Ninguém mente o tempo todo sem que ninguém saiba, não é verdade? O que o Chico Xavier nos traz, então? Que uma criança de 6 a 8 anos, por exemplo, ela não tem recursos para fazer opções. Ela precisa de alguém que a dirija no caminho da vida. E isso é uma tarefa dos pais e das mães em particular. Porque sem os pais e sem as mães, os professores, por eméritos que eles sejam, não podem realizar a transformação espiritual do espírito que a criança representa em si. Então, tu vê assim, é todo permeado por médiuns, por trabalhadores espíritas e confirmado pela psicologia, por aquilo que está se sabendo hoje, que está se lendo hoje, que é importante na transmissão de valores, de educação e de orientação. Então, como os valores espíritas e aquilo que é recomendado dentro da prática psicológica se complementam, né? Seguindo, né, o que ele mesmo, o Chico Xavier, ainda refere. E se a criança já nasce numa condição de necessidade, como um pássaro recém-nato que aprende pouco a pouco a voar, é uma descaridade deixarmos nossos filhos em plena ignorância da responsabilidade de viver, da beleza do amor e da felicidade de sermos unidos para o bem. A criança é um adulto que está numa fantasia transitória. Até mais ou menos aos 14, 15 anos, uma criança não tem discernimento para fazer opções quanto ao caminho que lhe cabe seguir. Então, sim, a gente precisa ser esse modelo, sim, a gente precisa orientar, e a gente precisa estar atento, e a gente precisa ter tempo, paciência e amor. Mas como é que eu vou ter isso nesse cenário atual? Diz a Mafalda, olha este mundo para o seu ursinho, está vendo? Sabe por que esse mundo é tão bonito? Porque é um modelo reduzido. O original é um desastre. E como prevenir? Dessa forma que a gente está falando. É de poder reproduzir naquele pequeno mundo em que a criança é criada dentro do seio da família, e a família aqui composta das mais variadas formas, é poder ali reproduzir um ambiente o mais próximo do ideal, o mais próximo daquilo que se quer desenvolver na criança. É poder não colocar dentro de uma redoma de vidro, não protegê-la de absolutamente tudo e provê-la em todos os teus desejos, em todas as suas necessidades, ou um adolescente, ou quem quer que seja. Mas é poder instalar, através do cuidado e do amor contínuo, as bases sólidas para que, quando ela for para o mundo, ela faça do mundo lá fora aquilo que ela vive no seu mundo interno. E aí a lógica se inverte. Porque, afinal, as nossas crianças, os nossos adolescentes, é que vão ser as pessoas de amanhã, sempre foi assim. Então, o compromisso é imenso. Seja um bom modelo. Não há oportunidade melhor para nos tornarmos pessoas melhores do que ser pai e mãe.
se a gente tem humildade o suficiente para encarar essas coisas, para encarar, às vezes, as correções que eles mesmos nos apontam, aquilo mesmos que eles nos dizem. E por que as crianças estão dizendo cada vez mais? Não só as crianças, como os adolescentes. Vocês sabem disso, né? Hoje em dia, quem tem um pouco mais de idade, olha assim, meu Deus do céu, as crianças não falavam assim. Eu não falava assim, eu tenho 40 anos. Não questionava as coisas dessa forma. Hoje em dia, eles mal aprendem a falar. Eu digo, eles não nascem chorando, eles já nascem perguntando por quê. Eles já vêm com o pacote pronto. Porque nós estamos nos tempos de hoje. Nós estamos numa transição planetária. E os espíritos que estão encarnando são espíritos velhos, são espíritos já renitentes, muitas vezes, na sua última chance. E são, outras vezes, espíritos iluminados e que já vêm com uma outra proposta, já vêm com uma programação mais acertada. Então, às vezes, eles nos dizem coisas surpreendentes, que a gente fica olhando assim. Nossa, mas onde é que ele tirou isso? Não pode ser meu filho, vai ver que veio aqui um gêniozinho e fez um filho da minha mulher, não pode ser isso. Então, a gente precisa prestar atenção nisso. A gente precisa valorizar isso deles também. Estabeleça limites. O estabelecimento de limites é necessário para fornecer segurança aos filhos. E aí eu botei essa foto de propósito. Essa foto aqui, isso é muito legal. Quem não tem filho vai ter, é bem legal isso aí. É fascinante como eles ficam felizes com o bebezinho recém-nascido. Pega um balde, bota uma aguinha morninha, eles ficam assim, eles dormem depois com uma beleza. Por que isso? Porque o limite, quando tu ainda não sabe por onde andar, ele te guia, ele te orienta. Quando a gente começa num primeiro dia de trabalho, numa empresa nova, num lugar novo, a gente precisa de alguém que nos diga o que fazer e o que não fazer, certo? A gente precisa de orientação. A gente não é bom, a gente se sente calmo e tranquilo com aquilo, com aquela segurança. É assim que a gente estava lá no ventre, é assim que a gente já nasce. Então, aquilo nos orienta. E precisa, sim, dizer não. É confortante. Eu costumo dizer para pais, adolescentes, principalmente, e para os adolescentes, né, que me dizem assim, ai, Luciane, mas se eu não fizer o que as gurias estão fazendo, elas todas vão me dizer um monte de coisa. Elas todas vão me chamar de bobinha, de criança, de não sei o quê. Se eu não fizer, eu disse, põe a culpa no teu pai e na tua mãe. Elas ficam me olhando assim, como assim? Não há nada mais reconfortante do que ter um pai e uma mãe que nos digam não, porque daí a gente põe a culpa neles. E aí a gente fica bem perante ao grupo. Ai, coitada, a gente fica até melhor, inclusive. Ai, coitada da fulana, o pai e a mãe dela são super rígidos, coitada. Ganha até o status, né? É bom? Ai, coitadinha, o pai e a mãe dela não deixam ela ir a lugar nenhum, infeliz. E ela está lá dando graças a Deus, porque ela nem queria fazer, mas não tinha nem como dizer não. Põe a culpa no teu pai e tua mãe, eles aguentam. E a gente tem que aguentar. Aí é que tá. A gente tem que aguentar. Tem que aguentar. É osso duro, mas tem que aguentar. É não. Não, porque eu já te falei que não. E acabou. E assim é. Já te expliquei uma vez, já te expliquei 2 vezes, na terceira eu não preciso mais te explicar. Não preciso seguir dando texto, né, como eu digo. Diz uma vez, diz